Olá pessoal, como vocês viram no início da semana, no último review semanal, eu adquiri um Dell Vostro 3450 com o Ubuntu pré-instalado. Na verdade foram dois, mas só um que permanece com o Ubuntu instalado. O que eu fiz no início da semana foi quase que um post-unboxing, né? Mostrei bem por cima mesmo o sistema. Durante a semana eu vim então utilizando o sistema, sem atualizar para a versão mais nova do Ubuntu, para ver como é que tinha ficado o Ubuntu mexido pela Dell, se é que ele foi mexido. Eu acredito até que praticamente não foi mexido na instalação mesmo padrão, foi adicionado apenas um aplicativo. Bom, eu vi como é que se comportou, bateria, desempenho, cheguei a testar com um Live CD da versão 11.10 também para ter uma ideia de desempenho. O outro modelo igual, o mesmo hardware, teve que ter o Windows 7 instalado, e olha, eu digo que só reclama do Linux quem não precisa fazer a instalação do Windows, porque foi simplesmente um parto para instalar os drivers no Windows, né? Enquanto no Linux, inicia o CD e já está funcionando perfeitamente. Bom, então hoje nós teremos uma meio que overdose aí de Ubuntu. No review nós teremos então um pouco mais aprofundado sobre o Ubuntu 10.10 que vem rodando nesse Vostro 3450. Vou mostrar também um pouquinho ali do Ubuntu 12.04 Alpha 2 e também um pouco desse Vostro com o Ubuntu 11.10 instalado, que a gente vai ver se o desempenho melhora, piora, como é que a coisa tá, certo? Vamos então ao review, vamos começar com o Vostro. Bom, como vocês podem ver, é utilizada uma versão bem, digamos que antiga já do Ubuntu. É a versão 10.10, a Maverick Meerkat, com o ambiente GNOME 2.32. Isso de certa forma me decepcionou, o fato de eu utilizar a versão 10.10, eu esperava pelo menos que fosse a versão 10.04 fosse mais antiga, tudo bem, mas pelo menos era a versão LTS. No caso aqui eles preferiram usar a versão 10.10. Também a versão é de 32 bits, então estamos utilizando um processador Core i3 que suportaria 64 bits, mas eles optaram por manter a distribuição de 32 bits. Inicialmente eu olhei para o sistema e me surpreendeu ao ver no menu internet que já vinha com o Skype pré-instalado. O Pidgin não vem instalado, eu instalei depois, tá? O XChat também. Vem com Evolution, Thunderbird também eu instalei. Bom, não tem nada muito além disso, né? O que vem de instalado diferente mesmo do padrão do Ubuntu é o Skype e esta opção do Dell Recovery. O resto é o Ubuntu 10.10 que nós já conhecemos. Está vendo aqui Adobe Flash Player e alguns plugins também que eu instalei depois para minha utilização. Isso não vem instalado por padrão. Uma curiosidade também aqui, vamos ver no Synaptic, vou mostrar para vocês. Se a gente for aqui nos repositórios, nós vamos encontrar o repositório da Dell. Então eles mantêm também alguns pacotes aí. Não fui a fundo para ver quais são os pacotes que são mantidos pela própria Dell, mas ela mantém então esse repositório. Bom, e outra coisa, então, dá uma olhada nesse software de recover da Dell. É bem simples. Build OS Media não está traduzido. Ou Restore System, ou seja, fazer uma mídia do sistema ou restaurar o sistema. Para fazer, você pode já gravar um DVD, uma unidade flash, pode ser um HD ou um pendrive, aproximadamente 2 GB, quando eu testei fez em 1.1 GB, ou então simplesmente criar uma imagem, que é o que vamos fazer agora aqui. Tipo da imagem, ISO, partição de recuperação incluído, e é tudo isso que faz. Ele vai gerar e vai salvar aqui nos downloads. Sobre o nome
Ubuntu 10.10, 886 Dell e um versionamento.iso. Essa aqui é a versão que eu fiz antes, pode ver aqui, agora está sobrescrevendo. E pronto, está criado. E aqui está 1.1 GB. Eu não fui ainda a fundo para saber o que realmente é guardado nisso. Mas acredito que sejam só os programas instalados, porque de utilização eu tenho muito mais gigas, eu acho que milagre eles não conseguem fazer. Depois a gente vai testar ali o que acontece, o que tem de... o que essa imagem realmente guarda. Bom, desempenho ficou a desejar, né, como eu disse antes até. Não é a velocidade esperada, não é possível habilitar os efeitos visuais. Pelo que eu percebi um pouco ali, mas depois a gente vai dar uma olhada melhor na versão 11.10, o Unity não é o 2D, então ele estaria pegando o 3D aqui nessa versão aqui na 10.10, ele não consegue pegar então o 3D da placa de vídeo. Bom, agora vocês estão vendo o Ubuntu 11.10 rodando no Vostro 3550. O desempenho dele está bem superior ao que nós encontramos na versão 10.10 que já vem pré-instalada. Inclusive não vale a pena a gente manter aquela versão exatamente por isso. O pessoal aí que estava falando que perde produtividade com o Unity, me desculpa, mas não sei o que vocês estão pensando, porque eu fiquei uma semana voltando ao 10.10, que é a última versão oficial do Ubuntu com o GNOME 2, com o GNOME Panel, e simplesmente foram semanas de produtividade quase zero, porque simplesmente era clica aqui, clica ali, eu dava muitos cliques para chegar no negócio que antes eu apertava uma tecla super e começava a digitar 3 letras e já estava com o programa aberto e funcionando. Então, para mim deu mais certeza ainda de que essa história de que perde produtividade com o Unity é coisa de criancinha que não faz ideia do que está fazendo no computador, e porque mudaram o sabor do doce ela acha que não funciona mais direito. O doce já não é mais bom. Bom, em velocidade o 11.10 ficou bem mais rápido do que a versão anterior, nessa versão 11.10. O hardware continua sendo exibido todo ele reconhecido. O Bluetooth eu tenho que confessar que ele aparece, mas ele não funciona. A rede wireless também sendo detectada desde o início na instalação. E o resto é o sistema, acho que não cabe agora a gente explicar todo o sistema. Então o que a gente pode mostrar para vocês eventualmente é mais rápido abrir também a central de programas devido ao computador. Então aqui os 3 núcleos, a memória. O que a gente pode falar então deste computador, deste modelo lançado pela Dell, é que ele tem um desempenho bom, porém com a versão pré-instalada eu esperava muito mais, eu esperava um desempenho muito melhor. No entanto, a gente não tem aceleração gráfica com ele, coisa que na 11.10 a gente já tem, só que a gente tem que instalar isso por conta. A ferramenta aquela ferramenta que eu mostrei antes da Dell de fazer o CD, aquele DVD de recuperação, eu até ia mostrar para vocês, mas eu ia mostrar na máquina virtual, nessa máquina que agora já está preparada para trabalho, e ela exige que seja feita a restauração numa máquina Dell, então acabou, mas não tem nada além, nada de anormal. Pelo que deu para ver, é uma personalização do Ubuntu, do Live CD, que simplesmente você roda e vai fazer a instalação baseado naquilo que você tinha quando você fez o DVD de restauração. Então, do Vostro, por enquanto é isso. Eu não consegui fazer funcionar o reconhecimento biométrico, mesmo com a dica aí que foi dada no artigo anterior, no último review. Não funcionou. Então,
Não tentei com a versão 11.10 ainda, né? Mas se eu conseguir, com certeza eu vou postar para vocês. Bom, pessoal, essa semana nós tivemos o lançamento do Ubuntu 12.04 Alpha 2. Então aqui estão ele. Algumas mudanças ocorreram. Uma das principais é a instalação, melhor, a atualização do Unity para a versão 5.2, o que trouxe várias mudanças, talvez pequenas ou talvez não, mas significativas, e que o pessoal acredita que vai gostar bastante. Bom, a primeira, ao apertar a tecla Super, a gente tem os atalhos do sistema. Então, para quem não sabe quais são os atalhos, assim você vai conseguir. Pressione e mantém pressionado a tecla Super que você vai ter acesso a essas informações. Outra mudança, ao clicar no Super, você tem agora essa tela. Você não tem mais aqueles ícones, aqueles 8 ícones referente às aplicações que teoricamente seriam mais usados por todos. Aquilo lá agora sai e entra então quais são os aplicativos que você usou recentemente e os arquivos que você usou recentemente. Continuando aqui no Dash, nós temos outras alterações, principalmente aqui com os filtros, né? No caso aqui dos aplicativos, nós temos aqui, ele vem desabilitado assim, você clica aqui, então você vai poder escolher, por exemplo, mostrar só as aplicações locais, viu que ele escondeu aqui a parte de aplicativos disponíveis para baixar. Você pode botar também o Software Center ou só o Software Center. Então, alguns filtros a mais. Os filtros de arquivos não se alterou nada significativamente. E na parte de músicas também os filtros foram alterados, né? Esse aqui é o padrão. Em vez antes nós tínhamos aqui o gênero em 2 colunas, agora são em 3 colunas. Outra mudança que vai agradar bastante o pessoal é o fato do Alt Tab agora ele só mostrar os aplicativos que estão no desktop atual. Eu prefiro mostrar todos, mas eu sei que a maioria prefere que seja mostrado só os que estão no desktop. Então, para esse pessoal, tá aí um agradinho para não reclamar tanto assim do Unity, né? Você pode ver ali que eu tenho mais aplicativos. Deixa eu só minimizar esses aqui. Pode ver que eu tenho mais aplicativos aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos abertos. No Alt Tab eu estou mostrando apenas 2. Os outros estão espalhados pelos desktops. Se eu for aqui, por exemplo, na central de programas da Alt Tab, só vai aparecer o desktop e a central de programas. Então, uma alteração legal aí. Lógico que se você clicar no ícone, vai até o local que está o desktop, onde está a aplicação. Bom, voltando para a nossa tela inicial, podemos fechar aqui. Outra mudança também que o pessoal reclama bastante, que não tem muita personalização no Ubuntu, né, no Unity. Então agora nós começamos, parece que a coisa começou a conversar para esse lado. Ao a gente ir para mudar a aparência, normal, aqui nós temos uma tab a mais aqui, uma aba a mais, os temas iguais. O que muda é esse botão restaurar os padrões, você volta ao padrão do sistema. O tamanho do ícone do lançador, que você pode agora alterar, pode ver ali que já vai alterando no lado esquerdo. O padrão então 48, que me agrada, por enquanto eu não vou alterar. Podemos também mudar alguma coisa do comportamento, por enquanto são poucas coisas que a gente pode mudar, mas já estamos então no caminho de uma alteração do Unity poder ser mais personalizado. Então o que nós temos aqui? Ocultar o lançador, né? Podemos fazer aqui, por exemplo, ele não vai ocultar quando a gente for para lá ou quando a aplicação for maximizada, prefiro deixar assim. E revelar onde que é o ponto que o mouse chega para revelar então a barra. Na versão 11.04 é no canto superior esquerdo, você clica com o mouse aqui para revelar. E o padrão agora é no lado esquerdo, se você vem aqui não revela, mas se você vem aqui ele revela. Então você pode alternar entre isso e também pode voltar aos padrões do sistema. Clicando ele vai voltar aos padrões. Bom, sobre a versão 12.04 Alpha 2, por enquanto é isso. Conforme vão saindo aí atualizações, eu vou mostrando para vocês. E assim que o Heads Up Display estiver disponível, eu vou mostrar também para vocês aí
que eu não quero também só falar como alguns sites falam aí, traduzir o conteúdo, colar para vocês, pegar o vídeo que um outro fez e simplesmente cuspir o conteúdo. Eu quero mostrar para vocês o que realmente eu estou sentindo da aplicação, da alteração, e não simplesmente servir como tradutor. Se for para ser tradutor, eu uso o Google Translator, vocês podem usar o Google Translator, não precisam de mim. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse review aí, que foi uma overdose de Ubuntu, e até o próximo. Valeu, obrigado.